Liturgia diária. Primeira leitura. Livro de Jó, capítulo 19, versículos 21 a 27. Disse Jó: Piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me persegues como Deus, e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus rins. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo número 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparai à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Santo do Dia. Comemoração de todos os finados. Neste dia, ressoa em toda a Igreja o Conselho de São Paulo em Primeira Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, para as primeiras comunidades cristãs. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Sendo assim, hoje não é dia de tristezas e lamúrias, e sim de transformar nossas saudades e até as lágrimas em forças de intercessão pelos fiéis que, se estiverem no purgatório, contam com as nossas orações. O convite à oração fundamenta-se na realidade da comunhão dos santos, onde, pela solidariedade espiritual dos que estão inseridos no corpo místico, pelo sacramento do batismo, são oferecidas preces, sacrifícios e missas pelas almas do purgatório. No Oriente, a Igreja Bizantina fixou um sábado especial para orações pelos finados, enquanto que, no Ocidente, as orações eram quase geral nos mosteiros do século VII. Sendo que, a partir do abade de Cluny, Santo Odilon, aos poucos o costume se espalhou para o cristianismo, até ser tornado oficial e universal para a Igreja, através do Papa Bento XV, em 1915, pois visava os mortos da guerra, doentes e pobres. A palavra do Senhor confirma esta tradição, pois santo e piedoso o seu pensamento, e foi essa a razão pela qual mandou que celebrasse pelos mortos um sacrifício expiatório, para que fossem absolvidos de seu pecado. Assim é salutar lembrarmos neste dia de que a Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Portanto, a alma que morreu na graça e na amizade de Deus, porém necessitando de purificação, assemelha-se a um aventureiro caminhando num deserto sob um sol escaldante, onde o calor é sufocante com pouca água. Porém, enxerga para além do deserto a montanha onde se encontra o tesouro, a montanha onde sopram brisas frescas e onde poderá descansar eternamente. Ou seja, o céu não tem portas, mas sim uma providencial antessala. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. Segunda leitura. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 26 e versículo 28.
Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo principado e todo poder e força, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, e quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontra acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Deus te abençoe. Amém.